Olá, eu sou o Leandro Ramos e este é um programa muito especial, pois chegamos hoje à marca de 100 episódios aqui no Juridicast ao longo de 12 temporadas. Em primeiro lugar, agradeço a você que nos acompanha durante essa jornada de quase já 3 anos. Para celebrar esse feito, teremos hoje um episódio especial, com a presença de 2 grandes nomes e amigos do mercado jurídico brasileiro, a Alexandra Mafra Monteiro e o André Portalegre. A Alexandra é diretora de desenvolvimento do cliente no Peixoto Cury Advogados e o André é CEO da Law Consulting, que é uma consultoria especializada em gestão legal, além dele ser host do podcast Gesto de Gestão, que fala sobre administração de escritórios de advocacia. Juntos nós vamos discutir como os escritórios de advocacia podem unir suas estratégias de marketing à área de desenvolvimento de negócios. Alexandre e André, é um prazer recebê-los aqui novamente no Juridicast. Olha, Leandro, para mim é um prazer enorme estar com você mais uma vez. Você sabe que eu acredito muito no seu trabalho, na seriedade do seu trabalho, e estar ao lado do André não poderia ser mais bacana a gente comemorar aí o 100º episódio. Obrigada pelo convite. Olha, Leandro, eu tenho que confessar para vocês dois que é a primeira vez, Leandro, que eu sou convidado, Alexandra, para alguma coisa que já aconteceu 100 vezes, né? Eu não me recordo quando o Leandro me convidou, eu não me recordo de nada que eu já tenha participado com tanta frequência assim. Eu acho que é uma conquista, Leandro, uma conquista sua, uma conquista exatamente como a Alexandra falou, fruto do seu trabalho, e fiquei também muito contente de ter sido lembrado para a gente estar comemorando juntos mesmo. Parabéns, parabéns. Agradeço aí a palavra de vocês e, pessoal, para a gente começar aqui no nosso episódio, na opinião de vocês, hoje quais são os grandes desafios da advocacia empresarial aqui no Brasil? Bom, Leandro, eu diria o seguinte, o que eu enxergo hoje, tá, como um grande desafio é a formação do advogado para enfrentar os desafios da prática da advocacia, né? Hoje, as faculdades e os escritórios ainda não conseguem suprir, né, os gaps assim, de habilidades necessários para enfrentar o altíssimo nível de exigência dos clientes. E no nosso caso aqui, falando um pouco mais dos clientes corporativos. Então, a impressão que eu tenho é que a grande maioria dos advogados, eles se formam, tá? E não aprendem na faculdade sobre a necessidade de se falar a linguagem do negócio dos clientes, né? Não adianta mais ficar apenas no domínio da técnica jurídica, digamos assim, porque na realidade os clientes, eles exigem soluções de negócios que sejam entregues por seus advogados. Olha só a inversão, né? São os clientes, né, numa economia digital, totalmente bem informados, hiperconectados, que exigem cada vez mais que os seus prestadores de serviços jurídicos, os seus advogados externos, lhes ajudem na obtenção de soluções que vão ajudar na sustentabilidade daquele negócio. Então, além do juridiquês, né, os advogados, eu brinco, né, o advogado corporativo tem que aprender a falar o business case também, né? Então, entender que, para mim, o grande desafio é esse da formação, tá? E os advogados entenderem que não é apenas ter a criatividade nas soluções jurídicas, mas eles precisam buscar a aplicabilidade prática das soluções para aquele job, né, para aquela tarefa que os clientes efetivamente desejam realizar. Mas só isso aí, Leandro, dá um livro ou então um outro Juridicast. André, não sei qual é a sua percepção. Perfeito, Alexandra. Eu acho que ela é complementar, na realidade, a tua visão, Alexandra. Concordo completamente contigo. O meu mantra sobre esse aspecto é a definição de um posicionamento. Eu acho que o grande desafio que a advocacia empresarial tem, que os escritórios de advocacia que entendem e atendem pessoas jurídicas têm no Brasil, foi o que me motivou, na realidade, Leandro e Alexandra, a adentrar há muitos anos atrás nesse mercado, que era a carência que eu via dos escritórios de se posicionarem no mercado. Esse realmente é um problema que eu acho que continua existindo, eu acho que ele não foi superado, mesmo com todos os aspectos e com todos os instrumentos da gestão legal, com todas as informações que nós recebemos, inclusive do mundo inteiro, de mercados que sabidamente são mais evoluídos em tratar a questão da advocacia como um negócio. Nós não conseguimos ainda no Brasil ter uma definição de um posicionamento, os escritórios não conseguem se posicionar e, portanto, não conseguem ter um diferencial relevante. Nós continuamos tendo uma atividade
atividade absolutamente comoditizada, né? É uma atividade que não consegue reconhecer quais são os atributos que são interessantes, e acho que a Alexandra traz um tema interessante, porque esse é um atributo, né? A formação dos advogados, ou a nova formação dos egressos dos cursos de direito vai ser algo que vai ter que ser revisitado. Se a gente visita os conteúdos programáticos, Leandro, dos cursos de direito, eles são absolutamente defasados. Nós vamos ter uma novidade no mercado brasileiro, que é em 2023, ter uma nova escola com uma proposta completamente diferente, que é a SPM Direito. A SPM vai ter um curso de direito. Já tive a oportunidade de visitar o conteúdo programático que está sendo preparado, e Alexandra, ele, quem sabe, resolva e supra e ocupe essa lacuna que você também coloca, porque há uma defasagem muito grande. Então, se nós não formos lá na ponta da formação, e se a ponta da formação, né, se o começo da formação continuar formando profissionais com uma determinada característica, nós vamos ter, inclusive, dificuldade de atender essa lacuna que você coloca. E uma recente pesquisa sobre atributos, né, porque também existe uma questão de uma defasagem dos atributos que poderiam ser hoje reconhecidos como atributos importantes na contratação de um escritório de advocacia, mas numa recente pesquisa da AM Law, né, que é American Lawyer, que é uma plataforma de informação do mercado da advocacia, nesse caso do mercado da advocacia americana, o principal atributo, Leandro, que os clientes contratantes dos serviços advocatícios colocavam para um escritório de advocacia é serviço mais rápido. E eu nunca vi nenhum escritório brasileiro colocar essa característica do serviço mais rápido como importante. É a principal característica. Eu quero serviço mais rápido. Quer dizer, se eu já te contratei, eu acho que a questão da excelência já está superada, a questão da técnica já está superada, a questão do atendimento não está superada, mas eu vou fingir que está. E o que eu quero é serviço rápido. E não adianta dizer que eu demoro para entregar o trabalho porque eu estou vendo se ele está bom ou porque ele passa por 4 revisões. Porque essa é uma outra questão também que nós vamos ter que revisitar no mercado brasileiro, que é a sucessiva revisão de todas as peças. Então deve ter contratado mal a pessoa que está fazendo lá na ponta, né? Porque se precisa revisar tanto, pelo amor de Deus, não tem um padrão. Então, olha que coisa curiosa. O segundo atributo, Leandro, era atendimento diferenciado. E quando você conversa com os advogados, eles sempre acham que fazem o melhor atendimento com possível. Certeza. Não é verdade. Não é verdade, Leandro. Não fazem. Mas como não perguntam para o cliente, continuam dizendo que fazem. Então, eu continuo achando que o grande desafio é se trabalhar em cima de um posicionamento e se levar em consideração a elencar alguns tributos que estão distantes da questão do mito da excelência, que é o que eu chamo do mito da excelência, que a advocacia brasileira, eu não vou dizer há 100 anos, né, porque eu teria dificuldade, mas eu posso te garantir que há 70 anos resolveu assumir como o grande diferencial. E esse, os senhores vão me desculpar, não é diferencial nenhum. Interessante, André e Alexandra. Uma pergunta que eu tenho a vocês é que, do ponto de vista de negócio, vocês acreditam que a maneira como os escritórios brasileiros se organizam, né, sobretudo no aspecto societário e de gestão, isso afeta a competitividade das bancas? Não, Leandro. Vou te começar essa resposta pelo final, não vou fazer uma parte comprida, né, uma colocação comprida para chegar à conclusão que não, e vou te responder objetivamente que não. Não traz competitividade a forma com que os escritórios, o modelo societário, né, e a gestão. E isso é porque esse modelo societário é absolutamente restritivo, Leandro. Nós vivemos uma questão de que o desenvolvimento das bancas de advogados depende, ele é quase como se fosse um ato voluntarioso dos sócios fundadores, porque eles têm que decidir investir no seu próprio negócio. Esse modelo societário que foi criado, a forma com que as sociedades de advogados estão organizadas, elas não proporcionam que você tenha investimentos que não sejam voluntariosos de parte dos sócios. E isso é absolutamente limitante. Os sócios têm que decidir que vão investir no seu negócio, que vão investir em questões comerciais, que vão investir em tecnologia, que vão investir em internacionalização. Ou seja, tudo depende de um ato voluntarioso por conta do modelo da sociedade. Nós temos hoje, e cabe aqui trazer, e eu não vejo problema nenhum para fomentar o debate, que na Austrália, por exemplo, porque tem uma coisa curiosa, Alexandra, que eu sempre digo assim, quer dizer, ninguém pode achar que é um bom negócio escritórios de advocacia. Isso é um erro, né? Eu posso achar que é um bom negócio escritório de advocacia. Eu posso considerar que escritório de advocacia é um ótimo negócio. Eu posso investir em um escritório de advocacia. Sempre que você cerceia as formas de investimento, você está limitando o crescimento de um determinado negócio. Eu não vou entrar aqui porque não é a discussão desse programa, mas na Austrália, por exemplo, onde você pode ter investidores em escritórios de advocacia, e não vejo que houve que a advocacia australiana foi uma
imaculada, pelo contrário, é a advocacia com melhor resultado na época da pandemia. No Reino Unido, a mesma coisa. Você hoje tem a opção dos escritórios de terem investimento de não advogados. É ótimo também isso. E em alguns estados americanos isso também acontece, como o Arizona, que tem sido a meca do desenvolvimento da advocacia, olhem só, o Arizona, por conta dessa abertura. Então, assim, esse modelo da organização societária, ele não favorece a competitividade. Além do mais, Leandro e Alexandra, só para terminar, nós temos uma questão aqui, que os modelos societários, eles servem para reter advogados. Quer dizer, dentro daquele trinômio atração, retenção e sucessão, você já tem um problema na sucessão, porque muitas pessoas se transformaram em sócios para atenderem a questão da retenção. E isso é um problema. Eu posso ter as lideranças de um escritório de advocacia deveriam estar efetivamente voltadas e orientadas para a geração de resultados para os negócios. Complementando e só trazendo. Isso impacta na gestão, Leandro, que é o que a tua pergunta traz no bojo, né? Quer dizer, a competitividade. Só que a gente tem uma sensação, e a Alexandra acho que concorda comigo, não sei, de que nós temos muita competitividade, né? Nós não temos competitividade. Esse não é um mercado competitivo, Leandro. Esse é um mercado agressivo, que é completamente diferente de competitividade. Esse não é um mercado competitivo porque não oferece diferenciais relevantes e porque não tem posicionamentos dos escritórios que falam invariavelmente a mesma coisa, né? Então não é um mercado competitivo, ele não está, e isso é fruto dessa organização e desse modelo societário que impacta diretamente na gestão e, consequentemente, impacta na forma de atuar dos escritórios de advocacia. André, eu acho que, assim, seu ponto é perfeito, tá? E tudo isso, essa forma de se organizar os escritórios, né, e esse mercado aí hermeticamente fechado, isso tudo repercute nesse modelo ainda defasado do ensino, do direito, né, onde você não enxerga, você sai da faculdade sem entender que um dia, se você optar por ir para um escritório de advocacia, você vai ter que chegar no momento da sua carreira onde você vai precisar captar clientes, você vai precisar entender sobre negócios. Então, assim, tudo isso, né, essa forma de se organizar, que eu acho que, como você muito bem colocou, em alguns países isso já vem mudando, porque as sociedades de advogados, né, os escritórios, têm que se enxergar, sim, como negócios. É um negócio onde há prestação de serviços jurídicos, onde um contrata e o outro entrega, um paga e o outro realiza. Então, assim, eu concordo com o que você falou, sim. Interessante, senhores. E uma coisa que, né, pensando aqui, ao ouvir vocês falarem, se a gente vive num mercado que não é tão competitivo efetivamente e que tem ali uma questão ali de organização e de gestão, como que vocês avaliam a evolução do marketing jurídico nesse contexto? Porque afinal o marketing ele visa trabalhar diferenciais, né? E ao mesmo tempo, se eu não tenho tantos diferenciais, como é que fica o marketing jurídico? Principalmente num momento que se discute bastante sobre marketing jurídico, tivemos aí algumas evoluções regulatórias, mas que, ao meu ver, não sei se isso por si só dá conta de trabalhar essa questão da pouca competitividade dos escritórios e diferenciais, né? Vamos lá, Leandro, André, eu tenho, assim, a minha percepção é o seguinte, é que os escritórios, tá, cada vez mais, eles têm entendido, tá, sobre a importância e a necessidade de se fazer um marketing jurídico de qualidade, e sempre dentro, né, das limitações impostas pela OAB. Então, o lado bom é que a gente sai, né, daquela impressão, né, onde apenas os grandes escritórios, né, os escritórios full services, tinham condições de realmente fazer o marketing jurídico, e até mesmo com essas notificações da OAB, os escritórios menores, eles enxergam que não, isso é possível. Então, aqueles que não têm uma equipe interna focada no marketing, hoje em dia já se sentem confortáveis e já acreditam mais, né, que vale a pena contratar uma agência especializada para cuidar do marketing do escritório, que isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem limitações, tá, com relação a esse marketing, e talvez, André, não sei se você entende assim, mas essa falta da competitividade nos leva cada vez mais, pelo menos é a minha percepção, é que o marketing, ele fica repetitivo, entendeu? Eu só posso fazer as informações, eu vou
falar sobre os ranqueamentos. Então fica uma coisa assim, de escritório falando para escritório, entendeu? Eu sinto falta mesmo de algo mais no sentido de diferenciar mesmo, de posicionar. Fica todo mundo um pouco falando mais do mesmo. E é um trabalho, gente, o trabalho do marketing, ele é extremamente relevante, mas eu acho que nós esbarramos aí em algumas questões da OAB, onde as equipes ficam, né, os profissionais ficam limitados, né, a criatividade ela pode ir até a página 2, e acabam que, sabe, a comunicação ela acaba sendo muito parecida. Essa é a minha percepção. Concordo muito com o que você fala, sem dúvida nenhuma. Eu só tenho uma ressalva, porque eu acho que talentos como você, no porte do escritório que você atua hoje, e de tantos outros profissionais que se dedicam ao marketing hoje, ao que a gente chama de uma maneira genérica e de gosto duvidoso, né, Leandro, de marketing jurídico, mas enfim, né, isso está colocado. Eu acho que a gente tem que cuidar, Alexandra, para que isso não seja uma amarra. Eu tenho, sem a pertinência e sem a sua elegância, quem sabe, Alexandra, eu tenho sugerido que faça o que você gostaria de fazer, né? Quer dizer, porque senão essas amarras acabaram dando, eu concordo contigo, fica todo mundo falando a mesma coisa, né? Todo mundo fala a mesma coisa. É um mercado que não tem storytelling, é um mercado que não consegue contar suas histórias, é um mercado que não consegue se contar, é um mercado que se você, volto a dizer, se houver uma confusão no mundo e os cabeçalhos de todas as homepages dos sites de escritórios de advocacia forem substituídos, ninguém vai saber qual é o escritório, porque todos falam exatamente a mesma coisa. Então a gente tem que vencer essa amarra. Essa é uma amarra. E eu acho, Alexandra, fazendo uma ressalva à sua colocação e concordando com ela, mas complementando-a, que é o seguinte, nós temos que descobrir, eu só verificaria o que eu não posso fazer depois, entende? Mas o que eu quero fazer? O que eu quero dizer? O que se nós não tivéssemos em um mercado regulado, o que eu contaria? Porque eu acho que, eventualmente, Leandro, o buraco é mais embaixo. Eu acho que nós nos acostumamos a não saber o que dizer e colocamos a culpa no regramento da OAB. Então, proponho para os nossos ouvintes, Leandro, com muito respeito, faça um outro exercício. Não há mais regramento. O que você contaria? E faz um planejamento sem amarra. Porque, Leandro, só colocando aqui, eu sou conselheiro do CONAR, imagina se você criasse peças publicitárias pensando no CONAR. Não, você cria as peças publicitárias e depois você pensa no CONAR. Mas se você criar pensando no CONAR, você não cria. Porque aí nós vamos conseguir desenvolver e aí eu acho que vai haver uma verdadeira evolução. Já andamos muito, concordo com a Alexandra, acho que os escritórios assumiram essa questão, acho que cada vez tem mais profissionais, cada vez mais qualificados, inclusive, sobre isso, acho que existem cada vez mais agências extremamente qualificadas sobre isso, mas só faço um alerta para que a gente cuide, para que o regramento não seja um limitador. Aí depois a gente descobre, tá bom, eu tenho para contar isso, agora como é que eu vou contar? Agora eu vou contar desse jeito, eu vou fazer dessa forma, e quem sabe a gente aí consiga promover uma verdadeira evolução do marketing jurídico dentro dos escritórios. Perfeito, André, se me permite complementar a sua fala, o que eu percebo é justamente, né, o mercado usar a questão regulatória, né, como uma muleta para não discutir outras questões que não tem nada a ver com regulação. Então, por exemplo, a questão de melhorar o storytelling certamente está vinculada a isso. É evidente que, dependendo do meu storytelling, eu posso infringir as normas éticas da profissão. Mas, na maioria das vezes, o que a gente vê é que o storytelling engessado, é pouco calcado em diferenciais, ele não acontece, não é por conta do regramento, e sim por uma falta de criatividade, por um desejo real de diferenciação, e acho que inclusive isso explica muito porque, por exemplo, os rankings jurídicos acabam fazendo tanto sucesso dentro desse mercado, né? É evidente que tem outras questões também, mas me parece que é uma forma de fazer marketing, né? Alguém ranqueou e então aquilo ali eu uso como um diferencial. Mas, inclusive, né, André, gravamos já um episódio aqui no Juridicast sobre isso, né? Se todo mundo sai no ranking, o que isso realmente representa do ponto de vista de diferencial, né? E a gente nota que cada vez mais os rankings são mais inclusivos, cada um tem sua metodologia, né? Mas o que me parece, no fim, que a questão das regras acaba sendo uma desculpa para justamente se aprofundar uma discussão, né? E num mercado que ainda é pouco competitivo. E acho que você foi muito preciso em colocar a diferença entre ter um mercado que é cada vez mais agressivo, né? Do que um mercado efetivamente competitivo. E, Leandro, se você me permitir fazer um adendo. Claro. Quando a André estava falando e agora ouvindo você, pensa bem, quando
nós, né, realmente ficamos limitados às imposições, às regras, né? Você só pode falar dessa forma, você só pode fazer assim. Sabe quem é o maior prejudicado, a parte que vai ficar realmente sem saber a melhor parte da história? São os potenciais clientes. É o mercado, né? Porque foi o que o André falou. Se eu vou pensar primeiro naquilo que o CONAR está me dizendo que eu não posso fazer para depois fazer, os consumidores vão ser os mais prejudicados, porque eles não vão ter informação que realmente lhes interessa. Então, assim, tudo isso volta e esbarra na questão de ser um mercado protegido, gente. Assim, vamos falar claramente. É um mercado que tem regras excessivas que, no mundo onde a transparência, a comunicação é imediata, né, em qualquer lugar que nós estejamos, a gente tentar colocar regrinhas para demorar ou dificultar que essa informação chegue até o contratante final, isso me parece um contrassenso. Perfeito, concordo. E, senhores, nesse sentido ainda do marketing jurídico, vocês acham que um marketing jurídico bem feito, bem implementado, vai ajudar efetivamente o escritório a gerar mais negócios? Leandro, eu acho que você tocou numa palavra mágica, que é vender mais. Bom, na minha percepção, eu acho que o marketing ele vai ajudar sim a posicionar mais e melhor o escritório, as áreas, os setores de atuação e a expertise dos advogados. O marketing vai sim facilitar muitas vezes os primeiros contatos, os primeiros encontros entre o escritório e os potenciais clientes. Mas isso, para mim, não quer dizer que necessariamente vai haver uma correlação direta e exclusiva entre as ações do marketing e a contratação do serviço jurídico. Eu acho que o marketing vem muito num primeiro momento, sabe? Para criar a conscientização daquilo que é feito, né? Quem é aquele escritório no mercado, quais são as pessoas, quais são as áreas onde os advogados atuam. Então, assim, eu tenho um pouco de cautela, um pouco de receio de associar, em se tratando da prestação de serviços e, sobretudo, da prestação de serviços jurídicos, em associar diretamente, tá, ações de marketing ajudando a vender mais. Diferente se eu estivesse aqui falando do marketing de um produto, onde aí eu acho que a ação de marketing ela é diretamente proporcional à venda, ao aumento das vendas daquele produto, mas no caso de serviços e serviços jurídicos eu tenho cautela ao afirmar isso, mas essa é a minha percepção. Eu queria trazer, Alexandra, para esse nosso debate, a título de reflexão, um trinômio que eu acho interessante, Leandro, a gente está colocando, que é o trinômio abordagem, legitimação e interlocução. Então, quem sabe, quando a gente faz o marketing jurídico, quem sabe, foi uma figura de linguagem, né? Eu acho que o conjunto de atividades do marketing jurídico, ela facilita 3 aspectos, que é a abordagem do escritório, a abordagem que esse escritório vai ter, muitas vezes a abordagem para novos clientes, nós todos aqui, nós nessa sala, os nossos ouvintes sabem que o mercado da advocacia tem fascinação pelos clientes novos, né? Eu acho incrível isso, porque ele consome 4 vezes mais energia um cliente novo do que um ex-cliente, por exemplo, né? Um ex-cliente consome muito menos energia de um escritório. E se nós fizemos um bom trabalho para o ex-cliente, por que não bater na porta dele, né? Mas enfim, abordagem, eu acho que o marketing jurídico ajuda isso. Legitimação, né? Eu acho que está na hora da gente parar de se legitimar porque dá aula, parar de se legitimar porque escreve livro, parar de se legitimar porque escreve artigo. Eu acho que porque senão só tem um jornal Valor, né? E nós vamos continuar aquela fila de advogados pedindo, pelo amor de Deus, para escreverem no Valor impresso, ainda por cima, que não tem 100 mil exemplares. Então também é uma coisa completamente desproporcional em um país de 215 milhões de habitantes, tá certo? Com 8 milhões e 700 mil quilômetros quadrados e 5.700 municípios. Então, quer dizer, a gente às vezes trata a questão da advocacia como se fôssemos o Uruguai, que tem 3 milhões de pessoas. Nós somos o Brasil. E essa é uma questão que o mercado da advocacia vai ter que perceber. Por exemplo, eu falo aqui, nós temos poucos escritórios grandes no Brasil. Nós precisamos ter mais escritório grande. Não dá para ficar com um universo de 2, 3 escritórios grandes. Nós precisamos ter muitos escritórios, porque nós temos porte para isso. Então, abordagem, legitimação. Como é que a gente se legitima
legitima por que eu estou falando, por que eu abordei, por que vale a pena me ouvir, por que vale a pena me ouvir, o que eu tenho para me ouvir. E a interlocução, ou seja, eu estabelecer uma interlocução que seja absolutamente. Então, complementando e fugindo, inclusive, da armadilha da venda, sobre a qual eu concordo com a Alexandra também, até por mesmo que eu acho que há uma confusão tremenda entre o que é uma atividade comercial e mercantilização, tá certo? E eu acho que se fez uma leitura errada do que está escrito, inclusive no regramento, ou inclusive no propósito do regramento, vamos ficar só com os propósitos que estão escritos, por óbvio, né? Mas eu quero incluir essas três questões: abordagem, legitimação e interlocução. Acho que o marketing jurídico hoje tem que promover exatamente isso, tem que ser um facilitador para esse trinômio, para esses três elementos. Interessante. E aí, pegando esse gancho aqui do André, né, que existe essa confusão, né, entre marketing e vendas, eu direciono essa pergunta para a Alexandra, que tem bastante experiência em business development, né? Qual que é a diferença entre o papel do marketing com a função de um profissional, né, ou de uma área de BD? Ok, vamos lá, Leandro. De uma forma bem didática, tá? Mas sem, obviamente, querer simplificar um tema que é bem complexo. Eu diria que o marketing jurídico, quando ele é bem feito, ele vai ajudar, no primeiro momento, a posicionar o seu escritório no mercado ou nos mercados onde o seu escritório atua. São ações praticadas, digamos assim, a um nível mais institucional. São ações de marketing que têm todo o valor e que são fundamentais para que se crie a chamada awareness, né? A conscientização de que o seu escritório de advocacia, ele existe. O que ele faz, como ele faz, né? E como dentro, né, da medida do possível, o marketing vai ajudar nessa diferenciação, né, nesse posicionamento do escritório. Então, o marketing, eu costumo dizer, ele fala eu estou falando, né, do escritório para o mercado. Então, é uma comunicação de para muitos, né? O marketing vai ajudar, então, a criar certas leads, certos interesses, os contatos iniciais, né, que vão acabar por ajudar na tomada de decisão. Então, eu olho, eu vejo, eu pesquiso, né, eu leio o que está publicado, eu peço uma recomendação, enfim. E eu como cliente, acabo decidindo por conhecer melhor aquele escritório. Então, o papel do marketing ele é extremamente relevante para criar essa conscientização de que, nossa, o escritório existe e ele faz essa atuação nessas áreas dessa forma. Partindo para o desenvolvimento de negócios, ou do business development, né, como é a expressão em inglês, eu saio de uma dinâmica institucional para uma dinâmica individual. O que eu quero falar com isso? O profissional de BD, ele vai ajudar nessa jornada, onde é extremamente importante que se crie um vínculo de confiança na relação entre o cliente e o advogado. Eu já saí da esfera meramente institucional, onde as ações do marketing, né, predominam, e passei para algo mais olho no olho. É por isso que se fala em desenvolvimento. Sim, é no gerúndio mesmo. Por quê? Porque é uma atividade contínua entre as partes. A interação com o cliente, ela não pode ser meramente transacional, ela tem que ser essencialmente relacional. E para eu chegar nesse nível da confiança, do relacionamento, são muitas interações. E aí as interações dos advogados com o potencial cliente. O marketing fez o papel dele de abrir as portas. Agora, quem vai fechar o business é ali o advogado sentadinho com o seu cliente olho no olho. Então, a diferença que eu vejo é essa. São áreas extremamente afins e conexas, mas cada uma exerce a sua função. Tanto é, né, que nas empresas você tem sempre a área de marketing e a área de vendas. Andam juntas, ou pelo menos em tese andam, na prática nem sempre é assim, mas
são dinâmicas diferentes. Essa é a minha percepção. Leandro, se você me permite pegar um gancho do que por favor, a Alexandra falou, porque eu percebo, Leandro, que essa é uma preocupação sua, e muito sua, e vou te falar que eu reputo ela a você, não que não seja da Alexandra também, porque a primeira vez que eu vi uma pessoa questionar dessa maneira e com essa profundidade esse tipo de binômio, né, o marketing e o desenvolvimento de negócios, foi você dentro do mercado da advocacia, e você é uma pessoa muito respeitada exatamente sobre isso, assim como a Alexandra também. E eu fiquei muito impressionado, e desde que eu ouvi esse teu questionamento sobre isso, que não foi agora nesse nosso papo de 100 episódios, né, mas foi anteriormente, foi nas nossas conversas, que são sempre muito proveitosas, você me alertou para isso. Eu queria complementar, eu gosto muito do que a Alexandra falou, quando ela fala vínculos de confiança, né, e quem sabe só, e aí não é uma complementação do que faltou, é só colocar mais 2 pontos para que esses vínculos de confiança fiquem cada vez mais consolidados. Eu tenho percebido que alguns escritórios de advocacia se convenceram que tem que olhar para os seus modelos operacionais, para as suas esteiras de produção, né? Então eu tenho visto, e eu acho que isso é uma contribuição, porque isso tem a ver com o desenvolvimento de negócio, muito com o desenvolvimento de negócio. E isso acaba também fazendo para o cliente um bem tremendo, quando ele percebe que tem um escritório que começa a olhar para modelos operacionais, esteiras de produção do negócio. Por exemplo, uma coisa que não se fala dentro da advocacia, que deveria se fala intramuros, que é ociosidade de advogados, porque vai dizer que está todo mundo trabalhando. É só vocês verem qual é que é a média de horas biladas da advocacia brasileira, que não chega a 4 horas. E os advogados trabalham 12. Então o que eles fazem nas outras 8? Né? Eles estão trabalhando também, só que não estão bilando. Então modelos operacionais, eu acho que é alguma coisa que vem exatamente muito pertinente nessa discussão, e isso reforça os vínculos de confiança. E um outro movimento que eu acho muito interessante, que alguns escritórios têm assumido, é uma coisa chamada Legal Business Partner. E aqui o Business Partner, antes que os nossos ouvintes fiquem preocupados que eu estou arranjando mais um sócio, né, onde não tinha, não tem nada a ver com o sócio, etc. Esse é o profissional, alguns grandes escritórios aqui do Brasil contratando, inclusive, engenheiros para essa função. Conheço escritórios que estão procurando, inclusive no mercado, em alguns mercados que são muito pródigos na questão de formatação de preço, Alexandre, estarem contratando esse profissional que é o Legal Business Partner, que vai, na realidade, verificar a pertinência dessa carteira. Porque tem carteira, eu tenho uma expressão que é horrível usar, mas que eu vou usar aqui, mesmo sendo horrível, então já fiz o meu, que é limpar a carteira. Grande parte dos escritórios ainda tem uma ineficiência no desenvolvimento de negócio que impacta diretamente, inclusive na sua visão institucional, por conta de carteiras absolutamente contaminadas. Quer dizer, há necessidade sim de se fazer uma análise da precificação, há necessidade sim de se verificar, claro que em algumas áreas, como o contencioso, isso fica um pouco mais complexo, etc., a gente entende disso, mas essa figura do Legal Business Partner, que é a pessoa que olha para o contrato, que faz a precificação, que verifica a distribuição de tarefas, que verifica se aquele preço que está sendo feito para a prestação de serviço está adequado com o tipo de profissional, com a categoria e nível profissional de quem está trabalhando. Eu acho que a gente tem que passar nessa questão de desenvolvimento de negócios dentro do mercado da advocacia, nós temos que olhar para esses aspectos também, que fazem total diferença no desempenho comercial, e estou falando de desempenho comercial mesmo, e na orientação para resultados, mesmo que sejam resultados institucionais. Então, só complementar, acho que são 2 questões, modelos operacionais e essa figura do Legal Business Partner, é o nome que se dá. Business Partner é uma figura já conhecida nos mercados de produção industrial e que alguns escritórios começam a importar. E isso não tem nada a ver, Alexandre, só para não causar confusão, não estou falando de uma advocacia de volume, não estou falando, quer dizer, cabe essa análise em todo tipo de advocacia. Concordo plenamente. E, senhores, dado que a gente observa, né, que muitas vezes no escritório tem fronteiras que não ficam muito claras, o que é natural, né, como aqui a fronteira que a gente acabou de falar entre marketing e vendas, algo também que eu observo, e eu queria ver a opinião de vocês, é que muitas vezes, quando eu vou fazer planejamento de marketing para os escritórios, eu vejo muitas bancas sem um planejamento de negócio, que é algo muito maior e anterior ao planejamento de marketing. E aí, a pergunta que eu direciono a vocês é, como que as bancas podem contornar essa situação? Leandro, eu acho assim, é um contrassenso, né? Você querer fazer um planejamento de marketing sem, muitas vezes, ter um planejamento estratégico, né? Do crescimento do negócio. Mas isso vem daquilo que a gente falou lá na
frente, né? E o André também mencionou, muitas vezes é um mercado que não se enxerga, né? As bancas não se enxergam como um negócio. E aí vem esse vício, não, vamos fazer. E outra coisa, fazer o marketing sem nenhum planejamento, olhando para fora, fazendo o marketing para concorrer com o que os outros escritórios estão fazendo. Se aquilo tem aplicabilidade dentro da sua realidade, como escritório ou não, isso aí é outro problema, mas o escritório tal, eles estão fazendo, a gente também tem que fazer. E aí aquela angústia, né, para a equipe que está trabalhando e tentando botar algo de pé e aquela, sabe, perplexidade. Então, assim, tem que ter um planejamento estratégico do negócio. Em cima disso, eu vou poder saber para onde queremos ir. Ok, marketing, vamos lá, vamos chegar, quero sair do ponto A para o ponto B, e as ações serão essas e essas. Essa é a minha percepção de que é preciso, sim, o planejamento para que ele dê um norte para as equipes de marketing, para as agências de marketing jurídico, ajudando esses escritórios, porque senão, Leandro, a gente acaba caindo, muitas vezes, não por incompetência das equipes que estão dentro dos escritórios, mas por pressões que não tem nada a ver, a gente acaba fazendo só um marketing de pura vaidade, entendeu? Então, o planejamento ele é essencial. Se eu estou falando de geração de negócios, as ações de marketing elas têm que ter um embasamento estratégico. É tão importante isso, Leandro, que a Alexandra fala, que o impacto não é só na questão do marketing também, né? O planejamento estratégico, ele tem um impacto, por exemplo, nos recursos humanos. Qual é o profissional que eu quero? Qual é o tipo de profissional que eu quero? Qual é a diversidade do profissional que eu quero? Eu quero só os profissionais, só os advogados que estão vindo das instituições de ensino superior consideradas de primeira linha? É esse profissional que consegue me dar todas as soluções? É esse tipo de solução que esses profissionais quase que comoditizados dão, que é o que o meu cliente quer? Quer dizer, quando a gente fala de planejamento de negócio, de planejamento estratégico, como muito bem colocou a Alexandra, eu tenho um impacto no escritório como um todo, inclusive na contratação, inclusive nos processos de seleção de profissionais. Eu enfrento no meu dia a dia, acho que já conversamos sobre isso alguma vez, Leandro, eu enfrento no meu dia a dia diversos líderes, sócios de escritórios reclamando de advogados que não saem, que não têm orientação para o negócio, que não vão para a rua, que não vão para o mercado, e eles sempre vêm com a mesma justificativa, né? Pô, eu até pago originação, né? Eu remunero pela originação, eventualmente, né? Eu posso remunerar pela originação, etc e tal. Pode remunerar o que quiser, você não contratou para isso. Não é esse o skill desse advogado, ele não sabe fazer isso. Então, ter um planejamento estratégico cabe, inclusive, sobre o ponto de vista de contratação. A contratação dos profissionais, que tipo de profissional que eu quero que vai atender a esse planejamento estratégico que foi desenvolvido. Respondendo à tua pergunta, eu acho que advogado gosta mais do produto do que do negócio, né? Eu acho que advogado gosta mais de advogado do que do negócio. E eu adoraria que esse mercado mudasse, gostasse mais do negócio do que da advocacia. Porque a advocacia, na realidade, ou o produto, na realidade, ele já está dado. Ele vai estar dado. Agora tem que tratar é do negócio. O produto já está dado. Mas os advogados se encantam com a advocacia e não se encantam com o negócio. E aí a gente começa a ter distorções. E isso é muito interessante, Alexandra, porque a diferenciação que existem entre os escritórios é aqueles que gostam mais do negócio do que do produto. O que não tem problema nenhum. Até mesmo porque os líderes das bancas deveriam gostar mais do negócio do que do produto, né? Nós temos um contingente de advogados no Brasil que permite com que a gente não há falta, né? Eu estou dizendo que se tem uma coisa que não falta no Brasil são advogados. Porque aí a gente traz o mito da excelência. Porque aí a gente gosta de um tipo de profissional. E geralmente esse tipo de profissional vem de 4 ou 5 faculdades no Brasil. É uma outra distorção. Ela fere, inclusive, o princípio da diversidade. Nós temos um problema nos escritórios, muito bem abordado já pelo Juridicast, e não é num só podcast, conduzido, liderado pelo Leandro, onde isso fica claro, tanto com o Fábio Salomon, quanto com o Fabiano Machado da Rosa, etc. Nós temos um problema de diversidade dentro do mercado da advocacia por culpa e responsabilidade do mito da excelência que esse mercado resolveu assumir, que só é bom quem vem de não sei quantos lugares.
E isso realmente é um problema, afeta os negócios e afeta, inclusive, o marketing. Porque nós temos escritórios no mundo todo trabalhando sobre determinados aspectos que eu não vejo nenhum escritório de advocacia, dos mais admirados, hein, Leandro? E dos que eu, você e a Alexandra com certeza admiramos. Eu não vejo trabalhando nesse sentido. Muito bom. Pessoal, nosso bate-papo tá legal, mas a gente tá caminhando pro final. E pra gente encerrar, eu tenho mais uma questão, que remete a algo que o André trouxe lá no início. A advocacia empresarial é cada vez mais competitiva, né? E ao mesmo tempo homogênea. E aí a pergunta bem objetiva: como que um escritório pode encontrar seu verdadeiro diferencial? Fazendo trade-off, Leandro. Objetivamente fazendo trade-off. Eu acho que o Michael Porter, professor da Harvard Business School, se ele conhecesse o mercado da advocacia brasileira, ele tinha se deliciado pela ideia dele do que era trade-off, né? Ele teria se deliciado. Diga-se de passagem, os grandes teóricos sobre posicionamento de mercado, e o Michael Porter é um deles, teriam se deliciado com o mercado da advocacia brasileira. É um laboratório maravilhoso, Alexandre. Olha, se Kotler conhecesse, se o Al Ries conhecesse. Eu, quando leio pela enésima vez o Oceano Azul, eu tenho certeza que os autores conheciam o mercado da advocacia brasileira, tamanha dificuldade de posicionamento que esse mercado tem. Agora tem uma dificuldade de posicionamento porque não sabe fazer trade-off, porque não sabe abrir mão de nada, porque quer contar tudo. Nós temos um problema que a gente quer contar tudo. E olha que coisa curiosa, essa palavra que você usa, Leandro, é sensacional. Homogênea, né? É homogênea porque todo mundo conta tudo e conta igual. Olhem os comunicados de novos sócios que estão surgindo agora, é tudo igual. E se limitam a mostrar uma foto, geralmente numa situação absolutamente... Eu também acho que gente de braço cruzado, gente, não vende nada. Advogado de braço cruzado, que é a tônica da comunicação de novos sócios, não vende nada. Nós somos homogêneos, nós não sabemos fazer trade-off. Nós achamos que ser full service é contar sobre tudo. Não, ser full service é só ser full service. Sobre o que você vai contar, você pode contar do que efetivamente faz diferença. Nós temos uma tendência de tratar como igualitários o que não são igualitários. Há segmentos que estão na crista da onda. Há segmentos, há áreas de atuação. Crista da onda é antigo, né, Alexandre? Eu peço desculpas, mas há segmentos que são absolutamente competitivos e que os escritórios não contemplam. Por quê? Porque tem que contemplar tudo. Tem que contemplar tudo, então não pode contemplar, não pode jogar luz. E esse é um grande problema. É uma advocacia homogênea, mas isso não é bom. A minha resposta é fazendo trade-off, hierarquizando o que realmente é relevante. Não são as pessoas, eu não quero deixar todo mundo igual. Todo mundo tem que ficar igual. Todos os sócios são iguais? Não! Você acha que os escritórios hoje com mais de 100 sócios todos são iguais? Todos são o ó do borogodó? Não são, Leandro. Não são. Tem áreas que estão mais em destaque, áreas que não. Então, fazer trade-off. Essa, assim, é a questão. Quem sabe seja a questão mais interessante, o senhor pode ver. Senta e vê o que interessa. Respondendo a pergunta, né? A advocacia empresarial cada vez mais competitiva. Como o escritório pode encontrar seu verdadeiro diferencial? Eu vou numa linha, Leandro, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes, que é o seguinte: na minha opinião, o diferencial começa pela definição da cultura interna dos escritórios, da capacidade da liderança em fazer uma gestão focada genuinamente no desenvolvimento das pessoas que integram os escritórios, sejam os advogados, seja o corpo de gestão administrativa. Eu acho que o diferencial vai vir de um ambiente emocionalmente saudável e seguro para se trabalhar, onde exista a segurança psicológica. Existem estudos falando sobre isso, né? Onde há insegurança psicológica nos ambientes de trabalho, há falta de confiança entre as pessoas e um total desincentivo ao trabalho em equipe, à criatividade, à motivação, à vontade de vestir a camisa. E, acima de tudo, a falta de vontade, né, onde esses ambientes são muito hostis, competitivos, onde as pessoas se sentem acuadas e amedrontadas em compartilhar as suas ideias. Eu acho que tudo isso, né, não dá para falar em escritório tendo uma experiência do cliente imbatível, inigualável, sem olhar para dentro, para essas questões de cunho, assim, mais das soft skills. Eu acho que, na minha percepção, na minha vivência, na minha experiência, toda essa questão da diferença vem da cultura.
o quão engajado estão as pessoas trabalhando ali no seu escritório. É isso que vai refletir numa verdadeira, numa autêntica experiência do cliente, é isso que vai colocar a sua reputação lá em cima, é isso que vai gerar relacionamento e é isso que vai gerar recomendação, ou seja, mais receita para o seu escritório. Sem isso, sem cultura, sem liderança, sem propósito, não tem marketing, não tem BD. Essa é a minha posição. Bom, obrigado, né, Leandro? Vou me antecipar aqui, só que obrigado pelo convite, foi uma honra, Alexandra, foi um prazer mesmo debater e muito honrado de estar no 100º episódio. E parabéns, Leandro, parabéns mesmo pela iniciativa. É nosso material de referência, o Juridicast. Obrigado. Leandro, eu simplesmente, te parabenizo pela iniciativa e eu acho que, os nossos ouvintes, né, os ouvintes do Juridicast, eu acho que um dos diferenciais que você promove é o seguinte: você nos dá voz para trazer questões que são polêmicas. O que foi discutido aqui hoje, né, por você trazendo as perguntas, eu e André, são questões que vão desagradar a certas pessoas, vão agradar a outras, mas a gente tem um fórum de debate. O objetivo aqui não é dizer quem está certo ou quem está errado. Eu acho que o que o Juridicast faz é nos dar essa oportunidade de gerar momentos de reflexão, sabe? É refletir sobre, poxa, estamos indo por esse caminho, podemos mudar, e não ficar nessa discussão, nessa chatice de polarização. O mundo não é binário, a vida não é binária, né? Somos seres complexos, a sociedade por si só é complexa e o direito, ele cuida da organização dessa sociedade. Então, obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar com você e o André. Eu que agradeço as palavras e certamente esse é o propósito do Juridicast, é promover discussões em alto nível, né, sobre marketing jurídico, gestão de escritório de advocacia, inovação, e não simplesmente ser um espaço aqui para a gente definir regras e ficar propagando essas regras. Muito obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.